Olá, bom dia, boa tarde e boa noite. Eu passei essa questão de direito tributário há algum tempo atrás e agora eu vou fazer a resolução dela. Eu sou advogado, sou professor do CIT Curso Preparatório para Concursos Públicos. Vou deixar minha descrição no vídeo do YouTube abaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal para ajudar a fazer mais conteúdo nesses vídeos. Clique no sininho acima para ser avisado quando um novo vídeo surgir e no joinha, caso tenha gostado do conteúdo. Pode me adicionar no Facebook, descrito abaixo do vídeo. Quem quiser pode participar até de uma lista de transmissão do WhatsApp, com questões de português, direito administrativo, direito constitucional, direito tributário, código de processo civil, trabalhista e previdenciário. Sem mais delongas, vamos à resolução da questão. Eu vou ler o enunciado. O imposto pode ser conceituado como: alternativa A, tributo cobrado pela União, Estados, Distrito Federal ou municípios em razão do exercício do poder de polícia. Alternativa B, tributo cobrado pela União, Estados, Distrito Federal ou municípios pela utilização efetiva de serviços públicos específicos prestados ao contribuinte. Alternativa C, tributo não vinculado cobrado pela União, Estados, Distrito Federal ou municípios que incide sobre manifestações de riqueza do sujeito passivo devedor. E alternativa D, tributo vinculado cobrado pela União, Estados, Distrito Federal ou municípios que incide sobre as manifestações de riqueza do sujeito passivo devedor. Eu quero fazer uma observação. Cerca de 80 a 90% das questões de concurso público relacionado a leis, seja códigos tributário, código penal, você consegue resolver praticamente quase 90% das questões só lendo a lei seca, sem nenhum comentário. Então, se você tiver o hábito de sempre dar uma lidinha na lei seca, você vai conseguir acertar praticamente quase 90% das questões relacionadas a leis, a legislação. Então eu aconselho a ler a lei ou o código frequentemente, especialmente o código tributário. Muitas questões são tiradas do copia e cola praticamente do código tributário. Essa questão ela é relativamente fácil se você ler o CTN, o Código Tributário Nacional, seco, porque você já vai eliminar algumas alternativas e ela vai depender uma pequena interpretação que não vai estar provavelmente no Código Tributário Nacional, vai estar na doutrina, os doutrinadores que vão definir certas coisas. Mas vamos lá, a resolução dela. Vamos ver por que não é a alternativa A. Ele pede a definição, o conceito de imposto. A alternativa A, ela praticamente, parcialmente, ela dá a definição de taxa que está no Código Tributário Nacional. Vamos dar uma olhada qual que é a definição de taxa, que seria um dos tributos. Bom, vindo aqui no Código Tributário Nacional, eu vou lá no artigo 77 que vai definir o que seria a taxa. Vamos lá, vou encontrar aqui, artigo 77. Aqui, ele vai definir taxa. Eu vou até pegar uma caneta aqui. Ele vai falar que taxa é o seguinte, ó, as taxas são cobradas pela União, todos os entes, União, Estados, Distrito Federal e pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições. Tem como fato gerador o exercício poder de polícia, presta atenção nessas palavras, poder de polícia, a utilização efetiva ou potencial de serviços públicos, ele é específico, divisíveis, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.
Então você viu essas palavras aqui, ó, poder de polícia, utilização, utilização, efetiva, potencial de serviços públicos específico, tem que ser específico, tem que ser divisível e prestado ao contribuinte ou posto à disposição. Quando a gente vai lá nas alternativas, a gente vai ver que ele pede a definição de imposto, né? Definição de imposto. A alternativa A, ela não dá definição de imposto, ela dá definição de taxa, que é o tributo cobrado pela União, Estado, Distrito Federal e municípios em razão do poder de polícia aqui, ó. Então isso é taxa, não é imposto. Quando você vê a alternativa B, ela também dá uma das características da taxa, segundo o Código Tributário. Você vai perceber, ó, tributo cobrado pela União, Estado, Distrito Federal e municípios pela utilização efetiva, lembra que tinha a utilização efetiva lá na taxa? Serviços públicos específicos prestados ao contribuinte. Então, novamente, aqui está a definição de taxa. Então, me sobra a alternativa C e a alternativa D. A alternativa C e a D, elas são quase iguais. A única diferença que vai ser é nesse não vinculado ou vinculado. Aqui que vai caber aos doutrinadores especificar o que é isso que é vinculado e o que não é vinculado. Na verdade, está no CTN, está como sinônimo lá. Eu vou entrar lá no artigo 16 do Código Tributário Nacional e vocês vão perceber qual que seria a alternativa correta, ou é a C ou é a D. Então, a C fala que é um tributo não vinculado cobrado pela União, Estado, Distrito Federal ou municípios que incide sobre as manifestações de riqueza do sujeito passivo, que é o devedor. Ou é a D, que ele fala que é tributo vinculado cobrado pela União, Estado, Distrito Federal ou municípios que incide sobre as manifestações de riqueza ou sujeito passivo devedor. Uma dica que eu vou dar para vocês aqui, toda vez que tiver duas alternativas e elas se contrapõem uma à outra, elas são muito parecidas, só que numa às vezes vai ter que sim, que não, vai ter que pode, que não pode, mas elas são praticamente quase iguais, vocês podem ter certeza que é uma dessas. Então essa é uma técnica de chute. Se você não tiver certeza de nenhuma das alternativas, não conseguir eliminar nenhuma, vê se existe duas alternativas que uma contrapõe a outra. No caso, nessa aqui, que uma fala que não, outra fala que sim, mas o texto praticamente depois desse não e desse sim é o mesmo. Então é uma dessas alternativas, provavelmente. Agora vamos tentar desvendar se é tributo não vinculado ou se é um tributo vinculado ao imposto. A gente vai ler lá o artigo 16 do Código Tributário Nacional. Vamos lá. Vamos buscar aqui, encontrar na página artigo 16, que ele vai definir imposto. Só que ele vai estar com um sinônimo lá, ele não vai estar que é vinculado e não vinculado. Você vai ver qual que é o sinônimo, você vai prestar atenção. Aqui vai falar a definição de imposto. Deixa eu apagar isso aqui. Definição de imposto. Opa, calma aí. Vou apagar aqui para ajudar, né? Aqui ele vai falar o seguinte, ó. Pegar uma caneta, ele vai falar do imposto. Vai falar o imposto. Imposto é um tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação que ela é independente de qualquer atividade estatal. Aqui o sinônimo. Na verdade, a independência de qualquer atividade estatal específica é sinônimo de não vinculado. O que isso significa? Que os impostos têm uma característica que você vai ser o devedor do imposto, vai ser obrigado a pagar, só que você não vai ter uma contraprestação direta para você especificamente sobre esse imposto. Isso que quer dizer não vinculado ou sinônimo, que é independente de qualquer atividade estatal especificamente só para você. Você vai ser obrigado a pagar o imposto, segundo isso, ele não vai ser vinculado a algo somente para você. Ele vai ficar dentro de um cofre, vamos colocar fosse assim, vai ficar dentro de um cofre e aquele dinheiro vai ser usado para qualquer coisa e às vezes não muitas vezes para você.
Vamos supor que você é uma pessoa muito rica, você paga o imposto, você é devedor porque você pratica o fato gerador de riqueza, e você acha, se eu pago 1 milhão de impostos, vai ter que ser devolvido em serviços para mim. Não, não vai. Muitas vezes essa pessoa que paga muito imposto, ela, ela não, essa pessoa que paga muito imposto, ela não tem um serviço para ela, ela não usa serviço de saúde, ela não usa serviço de educação. Então isso quer dizer o não vinculado, ou seja, não é vinculado, ele é independente de qualquer prestação de serviço estatal específico para quem paga o imposto. E aí a gente tendo essa conclusão, a gente conclui que a alternativa correta é a que está escrito que não é vinculado aqui, ó. Vamos voltar aqui. Vamos pegar a caneta, eliminar essa, a gente eliminou, né? Que é a definição de taxa. Aqui é definição de taxa. Poderia ser ou esta ou esta. Só que nós concluímos que é não vinculado, né? Então, aqui não vinculado. Então a correta é esta. Que aqui tá, embaixo aqui está falando na letra D que é um tributo vinculado. Então, simplesmente lendo o CTN e pegando uma palavra sinônima, nós descobrimos qual que é a correta. Espero ter ajudado vocês aí. A dica que eu dou, sempre leia o código seco, porque você vai responder praticamente 90% das questões só lendo o código seco, sem precisar de doutrina, sem precisar consultar, vamos supor, definições de doutrinadores. Você acaba resolvendo muitas questões só lendo o código seco. E é isso aí, tá? Obrigado.